falamos um pouco sobre essa coisa de que o sofrimento, a existência do mal e, portanto, a presença do sofrimento no mundo e na nossa vida colocam as nossas convicções acerca de Deus em xeque, né? A filosofia há muito tempo ela afirma, e muitas vezes é usado isso como argumento, inclusive para o ateísmo: se Deus é bom, por que ele não acaba com o mal? Então, a ideia, ou Deus é bom, mas não acaba com o mal porque ele não é todo-poderoso, ou ele é todo-poderoso, mas não acaba com o mal porque ele não é bom, ou ele não é nem bom, nem todo-poderoso, né? Ah, e a gente deu algumas respostas porque Deus simplesmente não acaba com o mal, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, de alguma forma, mas basicamente Deus não acabou com o mal e ainda não acabou com o mal porque ele teria que nos destruir também. Ok? Eu não posso falar tudo que eu falei semana passada, senão, mas se você quiser ver, você pode olhar na gravação no YouTube. Deus não poderia ter criado seres humanos com livre-arbítrio, mas sem a possibilidade para o mal. Não existe uma coisa sem a outra. O livre-arbítrio implica na possibilidade de você virar as costas para Deus. Sem essa possibilidade, não existe livre-arbítrio, certo? Então, essa pergunta não faz sentido nela mesma. E a gente também perguntou como entender, então, o mal e o sofrimento presentes no mundo. Então, na Escritura Sagrada, o sofrimento é fruto de um ambiente produzido pela natureza humana corrompida. O nosso pecado trouxe isso tudo, a partir do relato de Gênesis capítulo 3. Existe a presença de um reino espiritual obscuro e manipulador. A mesma serpente que nos enganou e nos induziu a virarmos as costas para Deus se aproveitou do vácuo gerado pelo nosso distanciamento de Deus para tentar ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas, nos apresentando um sem fim de deuses e de idolatria, e fazendo com que a gente queira servir a esses deuses e essa idolatria toda, e então manipulando e estabelecendo um reino sobre esse mundo, que é um reino maligno, ok? E apresentei vários textos bíblicos apontando para isso, e a própria natureza, a própria criação geme, aguardando a sua redenção. A própria criação está num processo de morte, ainda que muito longo, mas assim como nós morremos, também a natureza criada, ela caminha-se para a morte. Toda estrela um dia vai morrer, todos os planetas um dia vão sucumbir. Para quem já estudou isso aí sabe que é assim que funciona. Não existe a possibilidade, por exemplo, de existir para sempre o nosso sistema solar, esse tipo de coisa. A natureza inteira ela está dentro de um processo de degeneração. A morte invadiu todos os cantos da vida, que inclui a nós, criaturas, mas toda a criação também. Hoje nós vamos falar um pouquinho também, então, sobre uma outra questão, um pouco menos filosófica, mas que tem a ver um pouco com os nossos sentimentos. Quando nós passamos por sofrimento, muitas vezes a sensação que a gente tem é de que isso não é justo, as coisas não deveriam ser do jeito que elas são. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu gostaria que a gente pudesse distinguir algumas coisas, certo? Porque eu quero falar sobre um tipo de sofrimento específico, e a gente tem que fazer uma diferenciação aqui que eu já iniciei na semana passada, mas então não avancei nela. Muito importante, existem diferentes formas de sofrimento e que vêm de lugares diferentes, vêm de situações diferentes, e cada uma delas tem formas diferentes de se lidar. O primeiro grande bloco de sofrimento que a gente poderia falar é aquele sofrimento com causa. Tem uma origem para essa dor, tem uma origem para esse sofrimento. Tentei fazer um gráfico assim, alguma coisa, não sou muito bom nisso, mas esse sofrimento causal, ele primeiro pode ser causado, o sofrimento que a gente vive, ele pode ter sido causado por nós mesmos, certo? O agente do nosso sofrimento pode ter sido nós mesmos, ok? Nesse caso, quando a gente sofre e é o responsável
pelo que acontece conosco mesmo, a gente pode enveredar por dois caminhos. Existem pessoas que mergulham na culpa, elas sabem que a sua situação está do jeito que está e elas se culpam profundamente por isso. E isso causa uma dor emocional muito grande. Ou a pessoa pode se endurecer e ela pode negar que esse sofrimento é causado por ela. Ela é aquela coisa assim de que a gente fecha os olhos. Muitas vezes a pessoa que faz mal a si mesma, ela, para não admitir o mal que ela faz a si mesma, ela projeta toda essa maldade que ela tem em si sobre os outros. E a gente tem uma tentação sempre muito forte, isso é muito fácil de que aconteça com a gente tem uma facilidade enorme de identificar os nossos pecados na vida dos outros. Não sei se você já reparou isso, né? Nada melhor do que um fofoqueiro para identificar outro fofoqueiro e dizer, meu, esse cara é um fofoqueiro. Nada melhor do que alguém com o coração cheio de malícia para identificar outro malicioso no mesmo ambiente. Você entende o que eu quero dizer? É muito comum que a gente faça isso. A gente, como eu brinquei na semana passada, a gente é aquele cristão vampiro que não enxerga a imagem refletida no espelho, mas quando a gente se enxerga diante do espelho, que é a outra pessoa, daí a gente enxerga imediatamente e aponta imediatamente coisas que na verdade estão em nós mesmos, mas que a gente não admite. Então tome muito cuidado, sempre quando é por razões como essas que Jesus disse, não julgue, para que você não seja julgado. Com a medida com que você julgar, você também será pesado. E de um certo modo, quando nós julgamos as outras pessoas, inevitavelmente nós acabamos condenando a nós mesmos. Então, por isso Jesus disse, não julgue, que você não seja julgado. Ok? Para sair desse ciclo, a gente precisa se arrepender, no caso da dureza, se dar conta do que está acontecendo, e no caso da culpa, precisa se perdoar, precisa entender o que está acontecendo. Às vezes, quando a gente faz coisas que não devia ter feito, existe perdão, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que arcar com consequências. Isso não quer dizer que não tenha que haver necessidade de reparação em certos casos. Ou seja, feriu pessoas, então você precisa ir lá pedir perdão. É preciso haver reparação. Por exemplo, no caso de Zaqueu, que havia roubado de outras pessoas para o seu enriquecimento ilícito, ele disse, eu vou devolver 4 vezes mais se de alguém tirei o que não era devido. Reparação, arrependimento implica em reparação, certo? E quando se trata da gente viver debaixo da culpa e da gente ter feito alguma coisa que prejudicou uma outra pessoa, mas a gente não tem como reparar, nem tudo pode ser reparado, às vezes nós podemos ter provocado males sobre outras pessoas que não tem como fazer reparação. E a outra pessoa ficou profundamente marcada por aquilo que nós fizemos. Aí a gente também precisa entender que se a gente pediu perdão, se a gente fez o que poderia ter sido feito, se a gente se arrependeu do mal que fez, a outra pessoa também precisa tomar a decisão se ela quer transformar a mim no Deus dela, e ela vai transformar o que eu fiz contra ela na coisa mais marcante que ela carrega na sua história. Eu também preciso entender que eu não sou Deus do outro, de que sim, apesar de poder ter feito algo que não foi nada legal com uma outra pessoa, eu posso me perdoar e eu posso receber perdão de Deus. Um segundo momento desse sofrimento causal, você pode ser a vítima. Você pode estar do outro lado. Você não é o responsável, você é a vítima. Pessoas que são vitimadas, muitas vezes podem reagir com uma ira vingativa, certo? Uma raiva muito grande, um desejo de vingança.
naquele espírito de Jesus, quando ele fala do mandamento não matarás. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se no coração você chamar o seu irmão de racá, de tolo, de babaca, se no seu coração você deseja arrancar o significado da vida dele, então você já está fazendo o que o mandamento diz para não fazer. Às vezes, de fato, nós não temos coragem de chegar naquela pessoa que nos fez mal e matá-la no sentido literal. Mas no nosso coração, o assassinato já aconteceu centenas de vezes. Certo? E de várias formas. Algumas mais requintadas, outras menos. E às vezes não é uma morte física que nós imaginamos. Nós imaginamos aquela pessoa que nos fez sofrer sendo humilhada, sendo colocada no lugar dela. Né? É isso que ela mereceria. E no nosso coração, a gente se move a partir desse tipo de sentimento. É uma ira vingativa. Pessoas que foram vitimadas também podem cair na autodepreciação. Elas podem assumir algum tipo de coisa que aconteceu e dizer assim, eu não tenho valor mesmo. Minha vida não significa nada. Se significasse alguma coisa, as pessoas jamais teriam feito o que fizeram por mim. Eu sou um lixo. Eu não sou ninguém. Isso também é uma situação típica de quem sofreu determinadas coisas. Mais uma vez, a gente precisa de perdão, perdoar quem nos maltratou, e a gente precisa de cura da nossa identidade. A gente não pode mudar o outro. Quando a gente é vítima de alguma coisa, muitas vezes a gente espera assim que o outro mude. Enquanto o outro não mudar, eu não perdoo. Mas na verdade nós não temos o poder de mudar as outras pessoas. Mas nós temos o poder de decidir o que é que nós vamos fazer com aquilo que fizeram conosco. Nós não temos o poder de impedir que as pessoas nos machuquem. Mas nós temos o poder de decidir o que é que nós vamos fazer com aquilo que as pessoas fizeram conosco. E nesse sentido, não existe lugar para vitimismo. A gente pode ter sido vítima de muita coisa. Mas vitimismo é quando você diz assim, eu fui vítima, não tenho nada que eu possa fazer, eu vou morrer amargo, vou morrer com raiva e vou morrer desejando que os outros também morram. Assim como me mataram, eu quero que os outros morram também. Ainda que não seja fisicamente, mas que morram emocionalmente como eu morri. Isso já é vitimismo. E sobre isso você é responsável sim. Eu sou responsável sim. Ok? Porque nós não temos o poder de mudar as outras pessoas. Mas a gente tem o poder de decidir como a gente vai reagir em relação ao que elas fizeram conosco. Isso a gente tem poder. A partir do Evangelho a gente tem poder. Mas eu quero falar de um segundo tipo de sofrimento que é o que realmente costuma nos trazer aquela sensação de é injusto. As coisas não deveriam ser assim, que é o sofrimento sem causa. Eu gostaria de falar sobre esse assunto a partir de um livro da Bíblia que você já deve imaginar qual é, que é a Teodiceia do livro de Jó. Certo? O famoso livro de Jó. Essa conversa, essa disputa acerca de sofrimento sem causa é muito antiga. Os estudiosos da Bíblia, os teólogos que estudam a antiguidade dos livros e tentam datar a época em que os livros foram escritos, muitos deles afirmam de que provavelmente o livro de Jó, ele é uma história retratada num período anterior aos patriarcas, anterior a Abraão, Isaac, Jacó, certo? Quer dizer, o conflito revelado ali, o conflito demonstrado no livro de Jó é antiquíssimo, é
É de milênios atrás. De 5.000 anos atrás, talvez. Ok? E quando a gente lê o livro de Jó é um livro respeitadíssimo, inclusive no meio acadêmico, inclusive por alguns filósofos que se dizem ateus e nihilistas no Brasil, mas que abordam o livro de Jó. Pelo seu conteúdo, pela profundidade do que se tem dentro desse livro. Aliás, ele é tão profundo que ele é pouquíssimo pregado na igreja. Não é verdade? Eu só estou dizendo isso porque às vezes a gente diz assim, as pessoas há séculos passados, eles eram todos bobos, ingênuos. Nós evoluímos muito. Hoje a gente tem um celular na mão, tem gente assistindo talvez a gente pela internet. Essas coisas nós evoluímos. Mas os conflitos básicos que nós temos como seres humanos são os mesmos de sempre. Aquilo que fazia as pessoas há 5.000 anos atrás se perguntar, mas que Deus é esse que deixa essas coisas acontecerem? São os mesmos conflitos que fazem as pessoas ter conflitos hoje. Os mesmos. As mesmas perguntas, as mesmas questões. Quem sou eu? Qual o propósito da minha vida? As mesmas perguntas. E o sofrimento sem causa porque as pessoas justas sofrem, o sofrimento significa que Deus nos rejeitou, então a gente quer relacionar hoje essas injustiças com a graça de Deus. E vamos ver aonde isso vai nos levar. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a crise existencial causada pelo sofrimento. No livro de Jó, no capítulo 3, Jó diz o seguinte, olha só, diante do sofrimento, vocês conhecem a história de Jó, né? Eu estou falando como se todo mundo conhecesse a história. Jó era um homem rico, era um homem muito temente a Deus, mas de repente Satanás decide chegar diante de Deus, e Deus diz assim, você viu meu servo Jó? Ele diz, eu vi, mas viver como ele vive, na integridade que ele vive, é muito fácil, porque o Senhor o cercou de cuidados, nada de mal acontece com ele, deixa eu tocar na vida dele e você vai ver se ele não volta as costas para você. A tese de Satanás é que cada um de nós tem o seu preço. Entendeu? Deixa eu mexer na área certa desse sujeitinho e ele vai berrar contra ti. Todo mundo tem um preço. Só me deixa tocar ele no lugar certo que você vai ver que ele vai virar as costas para você. Tá do jeito que ele está, é rico, vive bem, nada lhe falta, tem saúde, uma família abençoada. Desse jeito é fácil servir a Deus. Deixa eu tocar na vida dele para ver se ele continua fazendo o que ele está fazendo. Se você vai continuar dizendo, está vendo meu servo Jó? E aí Deus disse, então tá bom, você vai receber essa autorização, mas a vida dele não te pertence, a vida dele é minha. E aí, numa sucessão de tragédias, Jó perdeu os bens, depois Jó perdeu a família, com exceção da esposa, os filhos todos. Depois Jó perdeu a saúde. Em algumas descrições que Jó faz, Jó se descreve com o corpo cheio de feridas e ele com lascas de pedra tentando tirar as cascas. Ele ficou todo cheio de feridas em uma situação deplorável. E no capítulo 13, então, Jó, ele tem uma crise existencial enorme. Ele diz, por que se dá luz aos infelizes? E vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem, e a procuram mais que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Jó literalmente pede para morrer. Ele diz, por que tu não tiras o teu poder sobre mim e me deixa partir, me deixa ir embora? Eu não quero viver desse jeito que eu estou vivendo. Ele entra numa profunda depressão. Ele entra numa profunda amargura, ele entra numa profunda angústia, uma profunda crise existencial. Quando a coisa mais pavorosa da existência é a morte, você quer viver. Mas quando a coisa mais pavorosa da existência é a vida,
você quer morrer. Muitas vezes a nossa vida está entre esses dois polos. Vivemos entre essas duas coisas: o medo de morrer e a angústia. Em segundo lugar, Jó descreve, eu não vou descrever tudo que Jó fala, certo? Nós não temos esse tempo. Mas em segundo lugar, ele fala de solidão por não ser compreendido. Você já passou por isso? Estava sofrendo e você percebia que as pessoas não entendiam pelo que você estava passando? De que você tentava explicar a sua dor para as pessoas e parecia que você estava falando grego com elas? Solidão por não ser compreendido. Jó respondeu em certo momento: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça. Depois que os amigos de Jó começaram a falar, ele disse: se vocês pudessem saber, se vocês pudessem calçar o meu sapato, se vocês pudessem viver o que eu estou vivendo, sentir o que eu sinto, experimentar o que eu experimento, mas vocês não podem. Isso causa um profundo sentimento de solidão, de incompreensão. Se sente sozinho. Ele diz para os seus amigos que tentam consolá-lo com palavras que de fato não são nada consoladoras. A melhor ajuda que os amigos de Jó fizeram foi no início. Eles sentaram-se ao lado de Jó e diz o texto, ficaram 7 dias calados. Quando a gente não tem coisa melhor para falar, a gente fica quieto. Fica junto de quem está sofrendo. Não falar bobagem ajuda muito quem está sofrendo. Não dar respostas fáceis ajuda muito a quem está sofrendo. Uma das coisas que avoluma o sofrimento das pessoas é que muitas vezes quem não consegue, não tem empatia para vestir o sapato do outro, simplesmente bate no ombro e diz: vai passar. Ou qualquer outra coisa desse tipo. A melhor ajuda que de fato os amigos deram foi sentarem calados durante 7 dias. O dia que começaram a abrir a boca, daí estragou tudo. Então Jó respondeu, o versículo abaixo: vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela. Ele fica irritado com os amigos. Vocês são gente sem coração. Vocês não estão entendendo o que eu estou passando. Vocês não estão compreendendo a minha dor. Vocês não estão chegando lá. Ele sofre também em relação a Deus. Na sua relação com Deus, ele se sente abandonado e impotente. Veja o que Jó diz, o desabafo que ele faz. Ele não é homem como eu para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Ele pergunta o tempo todo no livro: por que tu não falas comigo? Por que tu não me explica? Por que isso está acontecendo? Eu pequei? Eu fiz alguma coisa de errado? Então fala para que eu possa corrigir a minha conduta. Mas o que me mata é esse silêncio. Claro que eu estou falando com as minhas próprias palavras. Mas ele fica indignado porque há um silêncio e ele não compreende porque ele está passando por aquilo que ele passa. Ele diz então: se Deus fosse como um homem que eu pudesse debater com ele, nos enfrentássemos em juízo, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo. Mas não é esse o caso. Não é esse o caso. Como é que eu vou debater com Deus? Como é que eu vou brigar com Ele? Ele fica desiludido com a integridade. Ele diz: é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem é então? Ele fica desiludido com a integridade. O que é que adianta orar? Ele pergunta em outro versículo.
O que adianta orar? O que adianta o fato de que eu não pus os meus olhos sobre outras mulheres? O que adiantou o fato de que eu ajudei os órfãos, os necessitados? Do que adiantou tudo que eu fiz? Ele pergunta várias vezes por isso. E por isso ele tem uma crise de fé. Deus é caprichoso? Mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria com uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Que duro isso, não? Mesmo que ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Você alguma vez já ousou pensar alguma coisa parecida com isso acerca de Deus? Alguma vez algum pensamento desse tipo já lhe cruzou a mente? Eu acredito que boa parte de nós, sim. Talvez não aqueles que nunca sofreram. Mas eu gosto muito do livro de Jó, assim como eu gosto também dos Salmos, porque a Escritura Sagrada não esconde a nossa humanidade. Não tem aqui alguém fazendo discursos teológicos. Não, tem alguém aqui em crise. E no meio da sua crise, ele exala os seus sentimentos, ele retrata exatamente como está a sua alma e o seu coração. Ele está em crise. Veja só no capítulo 10 o que ele diz: deste-me vida, foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Ele reconhece a bondade de Deus no seu passado. Mas veja o que ele diz agora, no momento em que ele está sofrendo. Mas algo escondeste em teu coração, nem sei que és tu. Ele está dizendo, em outras palavras, Deus é traiçoeiro. Esse é o sentimento que ele tem. Não é uma afirmação teológica. Não é uma enciclopédia aqui de teologia sistemática, um volume de teologia sistemática. Ele não está fazendo uma descrição de Deus. É isso que ele sente, é assim que ele sente o momento. É assim que ele percebe o momento. Deus tinha uma coisa escondida no coração e quando ele teve oportunidade, ele puxou meu tapete. O sofrimento causa essas coisas na gente ou não causa? Claro que causa. Uma das grandes ilusões é a gente tentar fingir que não causa. Uma das grandes bobagens que nós podemos fazer é fingir que nós estamos imunes a essas crises, que conosco isso não acontece, que nós nunca questionamos a Deus por causa das coisas que nós passamos na vida. Bobagem. Se não questionamos, questionaremos. O que está por trás dessa crise causada pelo sofrimento? Muito importante, preste atenção aqui. Por que ele entra em crise? Qual é a raiz dessa crise? Eu vou tentar falar algo que eu considero muito importante aqui. Veja o que Jó diz: todos os que me ouviam falavam bem de mim. Quem me via me elogiava, pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado, eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Descreve a vida dele, quem ele era. Agora veja na boca dos amigos de Jó, como que eles descrevem essa situação. Reflita agora, é um dos amigos de Jó falando. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição?
Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Qual é o argumento de Jó? Eu fiz tudo certo e isso aconteceu comigo. Qual é o argumento dos amigos de Jó? Quem faz tudo certo não pode passar pelo que você está passando. Percebe? O argumento de Jó é: aonde que está o meu erro? Me mostre aonde foi que eu fiz alguma coisa errada. Os amigos de Jó diz: Jó, se tu não tivesse feito alguma coisa de errado, se você não tivesse culpa no cartório, você não poderia estar vivendo a situação que você está vivendo, porque é uma relação de causa e efeito. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Eu já disse aqui na semana passada e hoje também que existem coisas que são assim, são causais. Mas o que Jó estava vivendo aqui não é descrito assim. Não é descrito de maneira causal. Então, na perspectiva de Jó, ele não merece passar pelo que está passando. Na perspectiva dos amigos de Jó, ninguém passaria por isso se não merecesse. Por isso, Jó está dizendo: Deus é caprichoso, decidiu me abandonar, a vida não faz sentido, é tudo muito injusto. Na cabeça dos amigos de Jó, o único modo de não entrar na mesma crise violenta que Jó está vivendo é dizer assim: Jó, o erro está em você, não em Deus. Porque se o problema não estiver em você, isso significa que o que você está passando, todos nós poderemos vir a passar um dia também. Ok? No frigir dos ovos, em ambos os casos, tanto o raciocínio de Jó quanto o raciocínio dos amigos de Jó se dá por uma lógica de mérito, casuísmo, de causa e efeito. E a Escritura não reconhece a explicação da causa e efeito para toda forma de sofrimento. Quando Jesus chegou diante daquele cego de nascença, em João capítulo 9, os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais? Jesus diz: nem ele, nem os seus pais. Ele não está vivendo isso por causa nem do pecado dele, nem do pecado dos pais, mas para que se manifeste nele a glória de Deus. Quando os discípulos vêm com aquela história de uma torre de Siloé que caiu, despencou e matou várias pessoas, os discípulos vêm com um tom: eram pessoas amaldiçoadas, deviam ter alguma culpa no cartório, por isso a torre caiu em cima delas. Jesus disse assim: não, vocês pensam que eles morreram assim porque eles eram mais pecadores do que vocês? Se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. Na nossa cultura que nós vivemos, que é marcadamente espírita, o sofrimento sempre é explicado nessa lógica de causa e efeito. Porque se as pessoas sofrem e nós não temos uma causa para explicar o sofrimento, ou ela fez alguma coisa, ou foram seus antepassados que fizeram, e ela está pagando por alguma coisa que fez. É o karma. É o karma que precisa ser expiado por meio do sofrimento, e a outra forma de expiar aquilo que você fez de errado é você fazer coisas boas, fazer boas obras. O problema disso é que isso é uma negação completa e absoluta do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, em primeiro lugar, o único sofrimento expiatório que pode pagar por alguma coisa é o próprio sacrifício de Jesus. O meu sofrimento e o seu sofrimento não pagam pelo seu pecado e pelo meu pecado. Se o nosso sofrimento pudesse pagar pelo nosso pecado, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Cada um poderia pagar a sua conta. Se nós pudéssemos pagar a conta do que nós fizemos de errado, cada um de nós poderia pagar fazendo coisas boas e praticando boas obras e pagando também um pouquinho com sofrimento, um pouquinho com boas obras, e no final todo mundo ia ser salvo. Mas o problema é que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. E se Jesus teve que morrer na cruz, isso significa que as suas boas obras e o seu sofrimento não contam para expiar nada. Nosso sofrimento não expia nada.
A Escritura não reconhece sacrifício expiatório feito por nós. O único sacrifício expiatório reconhecido na Escritura é o de Jesus. Ponto. Só o de Jesus. Portanto, nós também não nos agarramos ao sofrimento com aquela coisa assim de, não, mas é bom sofrer, porque daí isso vai fazer com que eu... Não. O que puder ser resolvido, nós vamos resolver. Certo? Nós não amamos o sofrimento. Nós vamos falar mais sobre isso nas semanas seguintes. Mas a lógica da nossa sociedade é essa. A lógica que nós temos envolta nas relações, quando as pessoas estão sofrendo, é essa. Mas não é assim que a Escritura ensina. Não é isso que a Escritura diz. Se as coisas forem assim, então Jesus não nos vale de coisa nenhuma. Certo? Morreu em vão, não precisaria ter morrido. Ele é só um grande exemplo a ser seguido, um bom homem, um bom mestre, mas não é assim que ele se descreve na Escritura. Ele se descreve na Escritura como o caminho, a verdade e a vida. Então, ou você aceita que Jesus era quem ele dizia ser, ou você descarta Jesus completamente. Não existe um muro para ficar em cima em relação à sua postura acerca de quem é Jesus. E isso tem profunda implicação para a maneira como se lida com o sofrimento. Olha, eu estou sofrendo porque eu devo alguma coisa. Pode ser que você deva alguma coisa, mas aí você tem como identificar o que você deve. Você agrediu pessoas, fez coisas erradas. É claro que você pode ter coisas que você precisa acertar na sua vida. Mas muitas vezes o que nos abate é um chamado sofrimento sem causa. E esse sentimento de injustiça diante do sofrimento é tanto maior quanto maior é a nossa lógica religiosa baseada no mérito e não na graça. Porque se as coisas boas que eu faço, elas são meritórias, então realmente, como é que eu posso passar por isso? A gente fica indignado porque a nossa lógica religiosa é uma lógica de mérito, é uma lógica em que a gente vai contando pontos, em que a gente vai fazendo pontos. E aí, se Deus não vai na nossa direção, de acordo com aquilo que a gente acha que mereceria, aí a gente fica bravo. A gente entra em crise. Porque afinal de contas eu fiz tudo tão certo. Bom, esses momentos de sofrimento agudo que podem acontecer na vida da gente, eles costumam revelar de maneira inequívoca se pusemos a nossa esperança na nossa justiça própria, naquilo que nós fazemos, ou se a nossa esperança está na graça de Deus. Essa crise pode levar pessoas altamente piedosas e irrepreensíveis à revolta e à amargura. Assim como Deus faz vir chuva sobre justos e injustos, conforme Jesus disse no Sermão da Montanha, também as adversidades, as tragédias e o sofrimento sem causa podem abater-se sobre uns e sobre outros. Não existe uma vacina. Venha, nós vamos fazer uma oração forte com você. Faz a fila da oração forte. Quem quer receber a oração forte? Que o sofrimento não te pega mais. Poxa, seria muito bom se isso fosse verdade, se isso fosse possível. O problema é que não é. O problema é que isso é uma enganação. O problema é que ninguém pode dar esse tipo de garantia para você. O problema é que Deus é Deus. E Deus a gente não coloca contra a parede e diz para ele o que ele tem que fazer. Aliás, a conversa que Deus teve no final do livro de Jó com Jó foi justamente essa. Jó, se põe no seu lugar. Vamos voltar então à pergunta inicial. Por que acontecem coisas ruins a pessoas boas? Bom, isso só aconteceu uma vez. E ele se voluntariou. Essa frase é
pregador falecido recentemente chamado Sproul, e ele está certo. Na verdade, coisas ruins aconteceram hoje só com uma pessoa boa. Só uma. Ele se voluntariou a aceitar aquele sofrimento por amor a mim e a você. Foi isso que Jesus tentou dizer para o rapaz que foi procurá-lo, se aproximou de Jesus perguntando: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? A resposta de Jesus: você está me perguntando o que você pode fazer de bom? Só existe um bom. Como que você, sendo quem você é, acha que vai produzir algo de bom o suficiente para herdar a vida eterna? Meu filho, deixa de ser vampiro, compre um espelho e se enxergue, meu amigo. Você não tem como fazer algo de bom para ter a vida eterna. Bom só existe um. Você não está nessa lista. Eu não estou nessa lista. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém que está sentado aqui nessa manhã está nessa lista. Só houve um. E, portanto, por mais que isso seja duro, na lógica da graça, a pergunta deixa de ser por que eu e passa a ser por que não eu? Por que não pode ser você? Por que não pode ser eu? Porque eu sou bom? Ou só há um? Portanto, a nossa revolta geralmente se dá justamente porque nós nos baseamos na lógica do mérito, não na lógica da graça. E, portanto, a dor é legítima, o sofrimento é legítimo, o relógio não para de andar, misericórdia. A dor é legítima, o sofrimento é legítimo, a dor de Jó é respeitada. O livro de Jó traz uma repreensão a Jó no final, são palavras que Deus fala para ele com uma certa dureza. Ao mesmo tempo, Jó não peca por dizer o que ele disse, certo? Em momento algum, Jó é dito que Jó pecou por ter sido honesto em relação aos seus sentimentos que ele teve para com Deus. E a gente sabe que o final da experiência de Jó é de que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Esse é o extrato do livro de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. De modo que o sofrimento o levou para lugares mais profundos, levou para compreensões que ele não tinha antes. Levou ele para uma maturidade, para um crescimento que de outra forma ele não poderia alcançar. Nós não temos uma vacina contra aquilo que pode vir, o sofrimento sem causa, que pode se abater sobre as nossas vidas. Mas então, como é que a gente lida com ele? Bom, isso é um assunto para as próximas semanas. Como é que Deus olha para o sofrimento? Isso é um assunto para a semana que vem. Nós ainda vamos tratar bastante disso, eu não quero dar muito spoiler, então vamos terminar por aqui. Oramos. Nosso Deus e Pai, ajuda-nos a entender a lógica da graça, a lógica da cruz, a lógica do Evangelho de Jesus Cristo, e ajuda-nos a abrir mão dessa lógica mecânica de causa e efeito, tenta colocar tudo na conta de algum tipo de culpa que tem que ser expiada, porque nós não temos poder de expiar coisa nenhuma. Se o tivéssemos, Jesus não precisaria ter morrido na cruz por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a poder compreender a vida como Tu compreendes, porque isso também nos liberta de olhar
para uma série de dores e sofrimentos que possamos passar sem carregar o sofrimento extra de entender que isso é uma maldição ou que isso é um pagamento que nós estamos tendo que fazer. Pelo contrário, se trata apenas de uma questão da vida, de uma realidade de um mundo caído, onde coisas acontecem, porque nós vivemos numa realidade caída, mas estamos caminhando em direção à restauração de todas as coisas. Nós podemos olhar para esse tipo de coisa com muito mais naturalidade, com muito mais um coração liberto desse peso, também do peso de ter que achar que nós estamos tendo que pagar por alguma coisa. Leva-nos a arrepender-nos e leva-nos, ó Deus, a compreendermos as coisas da maneira como a Escritura a expõe. Assim nós oramos, nós te pedimos em nome de Jesus.